E é interessante isso porque eu conheço muitas pessoas que desistem do ministério pelas coisas, pelas circunstâncias, por tudo que acontece. E é interessante a gente pensar assim, que eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. Algumas pessoas, elas amam mais o ministério, muitas vezes, do que o dono do ministério. Sim, porque se o seu coração está no ministério, aí você vai se decepcionar. Aí você vai querer largar, vai querer abandonar. Mas se o seu coração está em Deus, você vai pensar, olha, eu passo por qualquer situação, mas eu estou fazendo isso por Deus. Eu não amo o ministério. Mas essa tem sido uma das principais dificuldades que todos nós que estamos assim envolvidos no ministério, tempo integral, acontece, podemos ser cometidos em níveis ou mais profundos ou menos profundos. Qual o problema? É de nós nos engajarmos tanto e estarmos tão envolvidos com o ministério que o nosso tempo com o dono do ministério, o criador do ministério, se resume. Sim. Acaba se tornando assim ínfimo. Então, por quê? Porque muitas vezes as demandas do ministério são tão grandes que se você chegar no ministério às 7 da manhã, você tem demandas, sair de lá às 11 da noite, existem demandas. Isso é muito interessante. Aí você chega em casa arrebentado, cansado, outro dia acorda de manhã, aí faz uma oração para cumprir protocolo, né? Faz uma leitura bíblica para cumprir o protocolo. Dá um carimbo em cima. O carimbo em cima e você corre para o ministério. Então o que acontece? Acontece que muitas vezes nós vamos ser absorvidos, porque são necessidades. E todo momento chegam necessidades, ideias novas, projetos novos, e vamos fazer aquilo, outro. Mas agora, o que sustenta o ministério? E o que me sustenta, eu especificamente como líder do ministério, o que me sustenta? É o meu tempo com o Pai. Claro. É o meu tempo com o dono do ministério, aquele que gerou esse ministério no mundo espiritual para que se tornou realidade usando pessoas simples como eu e outras pessoas. Porque o ministério não pode ser mais importante do que Deus, né, na nossa vida. E por isso que a gente está vendo muita gente fria dentro da igreja, muitos pastores, líderes ferindo outras pessoas porque não tem ali nenhum tipo de condição ou sensibilidade, porque perderam isso, né? E uma vez eu ouvi uma frase, eu até queria que vocês comentassem, que eu achei muito interessante. Quando eu escutei, eu me assustei um pouco, mas eu comecei a pensar acerca dela, que dizia o seguinte: Deus está muito mais preocupado com o seu relacionamento do que com o seu desempenho. Então as pessoas querem mostrar um desempenho muito grande, olha, eu vou usar todo o meu dia para o ministério, eu quero fazer para Deus, mas aí deixa o relacionamento de lado e Deus está falando, olha, enquanto eu queria que você tivesse um tempo maior comigo, você está gastando esse tempo para trabalhar na obra, mas sem cultivar esse relacionamento, né? É porque muitas vezes também em questão de parceria, né? Nós trabalhamos em parceria, a gente divide, né, assim, tremendo, ninguém fica sobrecarregado. Mas tem muitas parcerias que um joga em cima do outro. É aquela história do porco e da galinha, né? Galinha chegou perto do porco e falou assim, vamos fazer um omelete? Eu dou o ovo, você dá o bacon, né? Para dar o bacon tinha que morrer, né? Verdade. Então muitas vezes um mata o outro de trabalhar e fica numa boa, né? Então aí que ele vai sentir esse peso, né? Tanto no mundo espiritual como de trabalho. E aí vai chegar onde o pastor Rogério falou, qual o tempo que ele vai ter para ter uma afinidade com Deus? Sim. Para ter um relacionamento com Deus. Entendeu? Aí vai esfriando. A hora que ele precisar dessa unção, ele está seco. E além do mais, de sobrecarregá-lo, além do mais, de trazer o fardo, o que muitas vezes acabar fazendo na sua força, na sua experiência, no seu know-how. E aí a gente começa a perceber que se torna aquela situação do Icabode, não é? Ou seja, foi-se a glória de Deus, a arca não está mais ali, e aí se tornam, muitas vezes, pastores profissionais, sim, líderes profissionais. Né? Executam de uma maneira mecânica. Pastores executivos. Né? Sim. Então, e a diferença é o quê? A diferença é a intimidade com Deus. Verdade. E esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Lucinho, eu e o Maurício, e ele falou algo muito interessante. Eu sempre digo para os jovens, seja louco por Jesus, mas que a sua loucura seja só em amar a Deus, porque é muito importante que a gente tenha equilíbrio
em todas as áreas da nossa vida, né? E equilíbrio é saber justamente balancear o seu tempo. Será que eu estou deixando de lado outras coisas? E um dia todos nós vamos estar diante de Deus. Imagina se Deus virar para você, olha, você gastou tanto tempo no ministério, você gastou tanto tempo trabalhando para mim, mas esqueceu de se relacionar comigo, deixou de lado os seus devocionais, a sua intimidade, as suas orações, a sua vida diária de oração e de leitura da Bíblia, né? Isso é muito sério. E eu queria que a gente entrasse num ponto que é a família, que é algo que, assim, eu creio que Deus está levantando pessoas para ministrar para as famílias, para orar pelas famílias e as famílias de ministros e de líderes do Brasil inteiro, porque são famílias que estão sofrendo muito justamente por essa falta de equilíbrio. E eu queria que vocês linkassem o tema de hoje com a família dos líderes, né? Tem uma defasagem muito grande aí por conta do bombardeio. Primeiro no mundo espiritual, né? Muitas vezes a família é atacada no mundo espiritual. Sim. A retaliação, ela vem, então tem que ter uma cobertura sobre a família. Muitas vezes na intercessão, eles oram para os líderes, mas esquecem de orar para a família do líder. Sim. Não é pagar um preço para a família do líder. Verdade. Não é que a família está, a esposa ali uma carne só, então vai sofrer algo. E a gente sabe que a gente trabalha lá na clínica com muitas mulheres de pastores, filhos de pastores, tudo arrebentado. Sim. Tá arrebentado mesmo. Então a gente trabalha nessa restauração. Aí o que acontece? Muitas vezes o líder, ele deixa a família de lado. E essa questão do sacerdote aqui na porta, né? Ele tinha que reconstruir essa porta e também reconstruir a sua família também, que estava desestruturada, né? Sim. E aí vem um pacote. E o peso vem. E as consequências, sequelas vêm. Sim. E às vezes, pelo distanciamento do líder, está mais próximo da família. Outra porque, como o Guerra falou, muitas vezes a esposa ela é bombardeada por outras ferramentas que Satanás usa, porque a mulher tem um outro tipo de percepção. É mais sensível. Mais sensível, o homem, né, mais cavalo, no bom sentido, né, falando assim, no sentido de aguentar de força, aguentar o peso. Mas muitas vezes o se dar do homem, né, para o ministério, a igreja, seja qual for, a tendência de trazer para a mulher esse sentimento de distanciamento, de ser preterida pelo ministério, pela igreja, porque o homem ele sempre vai ser muito mais solicitado, até porque se ele é o pastor da igreja, se ela é a pastora, consequentemente é o inverso. Mas isso traz danos, às vezes fofoca, vem decepções, em tantas situações que fere a mulher, né? E muitas vezes ela sente que parece que o marido não está dando a devida cobertura e a segurança que ela precisa. Sim. Porque muitas vezes o marido, o homem, o líder, na verdade, tem que se dividir com quantas pessoas? É verdade. Né? Então, assim, é um equilíbrio, muito, muito grande. Agora, a diferença, se ambos têm a visão do ministério, aí é diferente. É a mesma coisa que o pastor Márcio usa muitas vezes esse exemplo. Né? Uma mulher que casa com um médico, ela já sabe qual vai ser a rotina do médico. Plantões, emergências, cirurgias, enfim. A mulher que casa com um pastor, ela tem que saber ela tem que entender. Ela vai ser mais exigida do que um médico. Na cozinha ela vai ter que usar bisturi. Então, quando ela tem essa visão de que ela está casando com um pastor e sabe que o pastor é tempo integral, né? Não é parcial, então, se ela tem essa visão, tudo é muito mais fácil. Agora, se a mulher ou o cônjuge do líder, né, não tem essa visão, aí as coisas ficam bem mais difíceis, bem mais complicadas. Né? Com certeza. Eu queria colocar uma outra questão com relação a esse fardo sobre a família do líder, em relação aos filhos. Filhos de líderes, eles parecem estar sempre no foco. É verdade. E isso traz sobre os nossos filhos uma carga e um julgo que não é deles. É verdade. Quem foi chamado a princípio fomos nós. O ministério Deus entregou para nós.
Deus não entregou o ministério para os nossos filhos. Deus não entregou uma responsabilidade para os nossos filhos. Os nossos filhos têm os mesmos direitos de fazer as mesmas coisas que qualquer um outro filho de qualquer membro na congregação. Não é porque ele é o filho do pastor que ele tem que ser mais santo. Não é porque ele é o filho do pastor que ele não pode deixar de fazer algumas coisas. Então, muitas vezes, a congregação lança essa cobrança e esse julgo em cima dos nossos filhos e faz com que os nossos filhos percam, inclusive, o prazer da convivência na congregação. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Então, ele não se sente amparado pela congregação. Ele só se sente cobrado pela congregação, apontado. Isso, em vez de ser bênção, só joga eles para fora da igreja. Exatamente. E ainda traz para cima do próprio líder uma outra responsabilidade, não cuidou nem da sua própria casa. Será que é porque realmente o líder não cuidou da sua própria casa ou porque a segunda casa do líder, que é a congregação, expurgou o filho dessa segunda casa? Verdade. Né? E eu até acredito também que é uma responsabilidade, a gente não pode dizer de culpa aqui, de responsabilidade de maneira nenhuma, mas eu vejo muitos líderes também, por falta de sabedoria, até por um cuidado maior pelo filho, com medo que ele se perca, que coloquem essa responsabilidade em cima do filho sem querer. Né? É o caso de muitos pastores que proíbem demais, proíbem tudo, não deixam o filho crescer ali, tendo aquela liberdade, não libertinagem, mas aquela liberdade de conversar, pai, eu queria ir em tal lugar, eu queria conhecer tal coisa. Não que você vai influenciar, mas eu peço a Deus todos os dias sabedoria para cuidar da minha filha. E uma coisa que eu até converso muito com o Maurício é isso, olha, quando ela nascer, quando eu tiver o meu filho também, eu vou dizer, olha, vocês não têm obrigação de seguirem o que a gente segue. Deus tem um propósito para você específico, tem um chamado só seu e você não precisa se pressionar a ser um pastor como seu pai é. E é muito importante que os pais tenham esse relacionamento com os filhos, né? Já que a igreja já coloca a pressão em cima dos filhos de pastores, que pelo menos os pais já preparem esses filhos desde cedo, né? E ela não vai ter a pressão de ser mamista também. Não. Também não. Nenhum tipo de profissão. Tem até pais, a gente fugindo um pouco do ministério agora, tem pais que falam, olha, você precisa ser um médico, porque o pai é médico, aí quer que o filho continue, então, nessa carreira. Isso é muito ruim, né? Você projetar no seu filho aquilo que você quer. Eu tenho um exemplo muito claro de um primo meu, que, assim, foi ser engenheiro, mas o que ele ama, ele é engenheiro, mas ele ama tocar. Se pudesse, ele... Aí o pai dizia, não, você tem que trabalhar. Tem que ser engenheiro, oh, meu Deus do céu. Não. Ser músico não é profissão. Exatamente, Deus distribui. Mas hoje, né, tem esse paradigma. É verdade. Mas essa é uma das coisas que levam sobre a pessoa um fardo que tem muito a ver com essa porta que a gente está falando. Tira a força da pessoa, porque ela faz por um peso e não por um prazer. Então ela está fazendo porque ela foi direcionada a fazer e não pela opção de fazer, né? Então, quando nós fazemos isso, lançamos sobre os nossos filhos, né, uma ansiedade ou um desejo que ele é nosso. Nós estamos trazendo até eles um peso e algo que vai dificultar a caminhada dele, né? Vai minar as suas forças. Porque quando você faz algo que você está inspirado a fazer, que você sente prazer em fazer, você cansa menos e diverte mais. É verdade. É né? verdade. Então, você realmente faz com a força de um cavalo. É verdade. E assim, eu estou até sendo direcionada a falar algo aqui, que muitos pastores podem estar nos assistindo e dizendo assim, meu Deus, eu nunca enxerguei isso. Talvez eu estou orando pelo meu filho há muito tempo, estou intercedendo por ele, mas eu não enxerguei que talvez de alguma maneira eu coloquei esse fardo sobre ele. Seria interessante os pais então chegarem perto dos filhos pedindo perdão mesmo? Olha, se eu coloquei algum fardo sobre você. Fala um pouco para esses pais que estão assistindo a gente aqui. Seria o ideal, né? Eles chegarem, pedir perdão pelo fardo que eles julgaram em cima do ombro dos filhos.